Vamos então agora praticar o JSF. Nesse primeiro momento, temos o nosso projeto criado sem nada de JSF ainda, né? Então, você pode inclusive copiar esse projeto aqui da nossa versão 0 aqui. Você vai encontrar um diretório projetos aí no material do curso, e você vai poder baixar esse projeto aqui só com a versão que nós estamos, que ela já está com o modelo definido. Nós já temos aqui o modelo definido, baseado aqui em todo aquele diagrama que nós geramos, não só aquilo que apresentamos em vídeo, mas todo o resto. Ele está todo definido aqui nesse momento, mas só temos isso, e por enquanto não vamos lidar com o modelo. Nesse primeiro vídeo que vamos falar do JSF aqui, nós não vamos falar do modelo. Então vamos aqui para criar a primeira página que a gente precisa para trabalhar com ela. Então vou aqui no Web Content, clicar em New, vá na opção XHTML Page para criar uma página XHTML. Aqui você poderia definir o nome da página, né? Você pode definir o nome da página. Vamos chamar aqui de primeiro exemplo, mas apenas primeiro aqui. Primeiro.xhtml, né? Você vai definir que o seu arquivo é um documento XHTML. Então clica aqui no Next. Veja que ele vai só gerar uma página HTML comum, né? Não vai ter nada específico aqui. Tem ele carrega algumas templates para que você possa já carregar a página com algumas informações. Mas a gente não vai lidar com elas aqui não, vamos colocar o mais básico possível. Então apenas marcando a opção Facelet HTML Page, ele apenas coloca aqui com uma tagzinha, uma tagzinha HTML preenchida com a declaração de alguns namespaces que vamos falar agora. Então clica no Finish e verifica que ele está aqui, ó, primeiro XHTML. Ele abriu o nosso editor do JBoss Tools para dar já um preview para a gente enquanto a gente desenvolve. Então temos aqui o HTML, aqui temos um namespace padrão, né, que é do W3C. Então veja que aqui é só para carregar, só para dizer, olha, aqui você vai sem prefixo algum. Estamos falando de tags HTML comuns. Então a gente vai criar aqui tag H1, enfim, tags HTML comuns aqui. A partir daqui temos 3 namespaces prefixados. Então temos aí o UI, que é o namespace para carregar tags do Facelets, né, que já temos a biblioteca de tags do Facelet carregado no Glassfish, mas não vamos lidar com o Facelet nesse exemplo. Aliás, com tag nenhuma específica aqui. Nesse primeiro vídeo apenas vamos tratar das tags básicas mesmo e ver como é que isso funciona no engenho JSF, não especificamente uma tag ou outra. Então só vou chegar aqui, ó, e colocar, só para citar aqui, a tag, o namespace H, né, carrega tags que tem a ver com a geração de tags HTML que vão aparecer no browser, mas do modo JSF, para que você possa vinculá-las com componentes JSF no lado do servidor. Então, aqui são as tags HTML e no F temos as tags do núcleo, né, do core JSF, que servem para assessorar a sua criação de tags HTML. Então, nesse momento aqui, apenas coloca aqui o seguinte: vamos criar um H1. Não vou estruturar ainda o nosso HTML aqui ainda não. No próximo vídeo vai fazer um negócio mais elaborado. Então apenas um H1 para dizer meu primeiro exemplo JSF. Aqui fazer uma brincadeira para perguntar o seguinte: sabe o que o bin tem a dizer? E mais embaixo eu vou colocar uma expressão, vai aparecer ao lado, já que eu não quebrei a linha. Vou colocar uma expressão aqui. Meu primeiro bin, ponto, olá. Bom, isso é apenas uma definição, né, do nosso primeiro bin que a gente vai criar aqui. Vamos chamar um atributo chamado olá dele. Então a gente vai criar ele ainda, mas a princípio eu quero apenas testar para que você verifique esse bin aqui. Então veja o seguinte, clicando aqui no Glassfish, no botão direito, veja que ele aparece sempre, qualquer alteração que você faça aqui, ele aparece Started, Republish. Esse Republish aqui é para dizer que você precisa republicar o seu projeto. Então temos a opção aqui, Republish, né, que você pode usar também o Ctrl Alt P. Você pode vir aqui nela, ele vai restartar aqui. É só isso, ele não vai restartar todo o servidor, ele vai apenas dar um redeploy da aplicação. E como a gente marcou na criação do projeto que em redeploy da aplicação ele iria manter dados de sessão, mesmo bins salvos nas sessões, eles vão ficar visíveis com as mesmas informações após um redeploy. Então eu vou carregar aqui o browser. Então vamos aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos colocar aqui primeiro.jsf. E veja que ele não apareceu nada. Meu primeiro exemplo de JSF aparece aqui, ó. Sabe o que o bin tem a dizer e não está dizendo nada nesse momento. Se você tentar visualizar aqui o XHTML, você vai perceber que ele vai gerar
todo o seu código-fonte, digamos assim. Aí você pergunta, mas isso aí não é interessante, o código-fonte. Então, será que não tem uma maneira de não exibir isso? Tem. É qualquer maneira básica, padrão lá no WebXML, para que você filtre algum tipo de URL que você não queira fazer com que ela seja visível para o usuário. Mas, de qualquer forma, um XHTML não é um arquivo que vai trazer fontes que vão expor, talvez, a tua regra de negócio para o cliente, né? É basicamente como você vai dispor algumas informações. O cliente não deve chamar isso aqui, mas a princípio não é nada muito nocivo você deixar isso possível. Depois, mais na frente, vamos nos preocupar em fechar isso aí também. Tá? Mas veja aqui, mostrando o XHTML, ele apenas chamou. Então, o servidor web serviu apenas de agente que vai entregar uma página que você pediu, uma página estática, como se fosse um HTML ou um TXT, uma imagem, o que for, uma página estática ali para que você possa mandar para o usuário. Mas no momento em que você faz primeiro.jsf, você está chamando aquela API de Servlet. Lembra que você, quando definiu o projeto, criou uma tag lá do Face Servlet, uma Servlet chamada Face Servlet, que o que ela fazia era receber toda a requisição que viesse para .jsf. Na hora que veio nesse tipo de URL, ela se interpôs aí na história, fez o que o mundo do JSF todo funcionasse, e chamou a sua página equivalente. Então, como você tem uma página primeiro.xhtml, ela chamou essa página, que é equivalente ao URL que você passou aqui. Aí note que como não existe bin nenhum, ele simplesmente não foi exibido nada aí. Sabe o que o bin tem a dizer? Por enquanto o bin não tem a dizer nada, porque ele nem sequer existe. O que a gente vai fazer aqui é criar esse bin. Vamos aqui no src, com o botão direito, new, class, veja que é uma classe comum, que eu vou chamar de meu primeiro bin. Nesse meu primeiro bin aqui, vamos dar finish. É apenas uma classe comum. Vamos colocar o nosso bin no pacote. Vamos criar um pacotezinho aqui, que nós não criamos no momento. Vamos criar aqui um pacote, que eu vou chamar de bins, só para que a gente trabalhe com o pacote default, né? Sempre é uma boa trabalhar com o pacote default. Aí eu vou mover esse bin para cá, para o pacote bin. Não colocamos isso na hora de gerar, mas aí é só colocar lá. É só mover aqui para dentro do bin, acho que ele não gerou na hora. Pronto, agora ele moveu aqui. Temos aqui meu primeiro bin dentro do pacote bin. Então esse cara que ficou no default package aqui pode voar. Nós precisamos apenas do meu primeiro bin. Então aqui na nossa classe, meu primeiro bin está aqui no pacote bins, pronto, funcionou. Vai ter apenas um atributozinho string, então vai ser só um olá, como nós definimos ali. Vai ter um olá aqui. E eu vou gerar apenas de getSet aqui, eu vou gerar apenas o getter, né? Então, select getters, que ele aparece aqui marcado, né? Apenas o get olá. Apenas isso. Como eu não estou definindo nenhum set para ele, o olá vai estar vazio. Então, só para carregar alguma coisa que sempre carrega para todo mundo. Eu vou chegar aqui e definir olá, amigos. Certo? Definido aqui o nossa string para o nosso atributo olá. Perceba que temos uma classe comum, uma classe, né, um pojo comum, né, temos um atributo que geramos apenas o get dele. Então, nada mais simples, nada mais comum do que uma classe como essa em Java. Aqui dentro do nosso XML, nosso HTML, nós definimos que estamos chamando o meu primeiro bin.olá. Aí você nota o seguinte, ó, minha classe chama meu primeiro bin com M maiúsculo. E eu usei M minúsculo aqui, não foi erro no momento não. Na hora que eu gerei isso aqui, eu já estava ciente de que quando a sua página de HTML é gerada, já que ela está tentando chamar o meu primeiro bin, né, ele vai verificar se existe um objeto do tipo meu primeiro bin lá em alguma parte do seu sistema, tá? Então, na hora que carrega o seu contexto, o que acontece? Ele vai criar um objeto dessa sua classe aqui, desde que você marque ela como um manager de bin. Nós não fizemos aqui ainda, vou chegar aqui e definir, ó, @manager de bin. De JavaX faces bin, manager de bin. Basta isso. Na hora que você carregar o seu contexto, vai verificar que ele vai gerar um objeto manager de bin a cada requisição. Ele já fica pré-estabelecido e a cada requisição, já que nós não falamos ainda de escopo desse bin, a cada requisição que for gerada, vai ser gerado um objeto do tipo meu primeiro bin, que vai ser referenciado pelo XHTML
pelo nome da classe com a inicial minúscula, apenas para definir aquele padrão, né, que variáveis devem começar com minúsculo e nome de classe maiúsculo. Então, ele segue o mesmo nome. E aqui veja que ele acessou o atributo olá. Na hora que ele vê olá, ele vai atrás do get olá. E aí ele vai retornar essa variável que está aqui. Então, olá é uma variável de objeto, não é uma variável de classe. Então, temos aqui um atributo, né, um atributo de objeto, não um atributo de classe. Então, nesse momento aqui, teremos um objeto ManagerDB chamado de meu primeiro bin, que vai ser chamado o atributo olá dele na hora que carregarmos na página. Então, carregamos a página que ele vai aparecer. Você precisa vir aqui no Glassfish, apenas dar um publish novamente. Ele rapidinho aí vai trocar aqui o republish por synchronize. Isso aqui foi rápido mesmo. Então, na hora que a gente atualizar a página aqui, ele vai dizer, olá amigos. Então, veja que ele carregou o bin para trazer a informação que ele tinha lá contido nele. Então, vejamos no próximo exemplo, no nosso próximo vídeo, como interagir com esse bin, né? Como você manipular informações dele. Então, esse aqui foi um primeiro momento, apenas para que você tenha uma visão geral de como criar uma página JCF. Então, note o seguinte, nós criamos uma página que tem a vocação de exibir conteúdo HTML que vai para o usuário, que nela a gente está vinculando informações de nada mais específico para a criação de regra de negócio, de chamar pelo menos regra de negócio Java, do que uma classe comum. Não é uma classe que precisa ser gerida por nenhum container específico, é uma classe comum. Até essa notation ManagerDB era completamente desprezada por quem não vai lidar com ela. Então você poderia até pensar, será que eu poderia pegar esse meu primeiro bin e usar isso no interface dali para baixo, o que ele chamasse possivelmente? Eu poderia usar isso num projeto Swing? Por que não? Tá? Então, ele apenas vai ser uma classe que você vai utilizar em qualquer tipo de projeto. É bem mais fácil portar isso para outras interfaces. Tá? Além do fato de ser bem simples, eu crio uma classe comum, demarco ela aqui como ManagerDB e ela, a partir desse momento, vai ser um bin gerenciado. Tá? Antigamente, na versão 1.0, você não tinha essa annotation para colocar aqui. Você deveria ir no facesconfig, naquele arquivo XML que nós citamos como opcional hoje em dia. Antigamente ele era obrigatório, você precisava definir uma tag ManagerDB lá, para dizer, olha, o objeto ManagerDB, o nome dele vai ser chamado por tal, pela variável tal, é um objeto da classe tal, e eventualmente podemos citar o escopo dele. Aqui, se você não definir nada, vale o padrão, para que ele, só apenas colocar aqui a tag, não definir mais nada, vale o padrão para que ele use o nome da classe com a inicial minúscula. Mas você não quer isso aqui, você quer deixar explícito? Beleza. Vem aqui, vai no name e define aqui um nome para ele. Nesse nome aqui você pode colocar o que você quiser, ou até mesmo meu primeiro bin, né, com a inicial minúscula, qualquer outro nome aqui. Tá? Então, o que você fizer aqui vai valer. Quando você salvar, ele vai dizer que não está sincronizado mais. Então, vamos... Ele está sincronizado aqui, inclusive. Vamos dar um publish assim mesmo. Só para que ele altere. Não mudou nada na prática, né? Na verdade, não mudou nada. Então, apenas para constar aqui que ele vai subir da mesma forma. Então, vale o name que você definir aqui. Caso você mude o nome, vai ter que ser um outro nome do objeto. Tá certo? Então, no próximo vídeo, veremos como lidar com os objetos, lidar um pouco mais com o JSF. Então, até lá. E espero que você tenha entendido isso até o momento.